Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. E eu tenho certeza que na cabeça da grande maioria das pessoas, dominar a ferramenta do PowerPoint parece ser o caminho mais lógico. Afinal, a apresentação eu faço no PPT, se eu melhor como eu trabalho no PPT, a apresentação vai ficar fantástica, não vai? Não vai. Eu posso aprender todo e cada botãozinho que tem dentro do PowerPoint. Mas mesmo que eu domine todos os botões que tem ali dentro, a chance de você olhar para essa tela em branco aqui, tentar criar algo criativo e chegar num resultado ruim, ainda vai ser muito grande. E sabe por que isso acontece? Porque criar uma apresentação é uma atividade que envolve outras habilidades além do PowerPoint. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou te mostrar quais são as 5 habilidades essenciais que toda pessoa que quer transformar a sua apresentação de algo que é amador, confuso, que não destaca o seu trabalho, para uma apresentação criativa que vai fazer o teu trabalho aparecer mais do que os outros, deve dominar. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai aprender as 5 habilidades que vão além do PowerPoint, que eu tenho certeza que uma vez que você dominar elas, suas apresentações vão mudar da água para o vinho. Eu quero que você reflita aqui comigo. De todas as apresentações que você assistiu, você diria que você tem mais exemplos bons ou exemplos ruins? Comenta aqui pra mim. Se fosse para fazer uma aposta, eu diria que a maioria das pessoas iria responder que tem mais exemplos ruins. E isso não é à toa. Infelizmente, criar uma apresentação, saber se comunicar bem, transmitir as suas ideias, seja numa aula, seja numa reunião, dentro do seu trabalho, é uma habilidade que 99% das pessoas não possuem. E por quê? Porque nunca te ensinaram. Não te ensinaram na escola, na faculdade e também não te ensinaram no trabalho. Mas em algum momento, as pessoas te cobram disso. André, tem uma apresentação super importante pra gente fazer pra nossa gerente. Por favor, monta ela. Essa aqui é uma lista de 15 habilidades que vão estar em alta no mercado de trabalho até pelo menos 2025, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. E dentro dessa lista de 15 habilidades, 1/3 delas, 5 habilidades, elas são evidentes quando você está criando uma apresentação. E se você dominar essas habilidades, além de ser capaz de criar uma apresentação fantástica, você também vai passar a se destacar no seu trabalho. A primeira habilidade é tua capacidade de ter um pensamento analítico e de inovar. Para eu conseguir inovar em algo, eu primeiro de tudo preciso analisar o que está acontecendo dentro da minha apresentação, dentro do meu slide. Quando eu olho para um slide como esse aqui, minha primeira vontade é querer fazer algo mais criativo. Mas é aí que vem a pergunta: por onde eu começo? E é nesse momento que entra a tua capacidade de análise. Porque eu preciso ter todas essas informações em um slide único. Eu não posso separar uma pergunta de cada vez. Dessa forma, eu vou conseguir ter um foco maior nesses números. Todas as pessoas ali vão conseguir enxergar muito bem as porcentagens e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma discussão individual de cada um desses problemas que a gente está atacando. Muita gente pensa, mas colocar todas as informações em um slide só vai economizar tempo. Não, não vai te economizar tempo, porque as informações que eu vou passar continuam as mesmas, mas é só com essa capacidade de fazer uma análise dentro desse slide que eu consigo entender onde eu posso evoluir, onde eu posso melhorar. E dessa forma, com esse planejamento, eu posso chegar numa solução como essa aqui, em que eu tenho a pergunta individual, os números muito mais visuais. Todo mundo vai conseguir enxergar a situação e a gente pode ter um foco nessa pergunta única. E é essa capacidade de pensamento analítico que eu chamo de ter o seu olhar de Tandera treinado, a sua visão além do alcance, em que você consegue enxergar padrões, eu consigo enxergar oportunidades de melhoria em coisas que as pessoas comuns não enxergam. E é só dessa forma, com essa capacidade de análise, com o seu olhar de Tandera bem desenvolvido, que você começa a entender onde eu tenho oportunidades de inovar. Uma segunda habilidade em alta para profissionais que se destacam e para você criar uma apresentação fantástica são estratégias de aprendizado. Eu quero que você entenda que a capacidade de alguém ensinar algo, de transmitir conhecimento, não está aliada necessariamente com quem trabalha com aulas e treinamentos. Eu vejo muitas pessoas, independente da área de trabalho, perderem várias oportunidades porque elas simplesmente não conseguem explicar suas ideias de forma clara,
objetiva, organizada e que seja interessante para quem está ali escutando. E isso acontece porque a gente é condicionado desde o tempo lá da escola de que ensinar algo é colocar um monte de informação técnica, um monte de conceito, sem fazer necessariamente conexões. Imagina uma aula sobre ligas ferrosas. O que as pessoas vão fazer? Elas vão colocar informações técnicas, como por exemplo, ligas ferrosas são aquelas onde o elemento ferro é o constituinte principal. É basicamente uma aula em que eu estou lendo um dicionário ali dentro. E esse é o problema do que a gente entende por ensinar algo. Pegar um monte de informação técnica, colocar dentro do slide e esperar de que forma mágica as pessoas vão se interessar pelo seu assunto e entender a importância dele. O grande físico Richard Feynman criticou o nosso sistema de ensino. Ele falava que a gente não ensina ciência. O que a gente ensina é um monte de conceito de dicionário. Você não mostra a aplicação prática, você não mostra a importância do assunto no dia a dia da pessoa. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Independente de ser numa aula, de eu explicar um projeto dentro da minha empresa, de explicar qualquer conceito, é mostrar a aplicação prática daquilo que está sendo apresentado. Porque dessa forma, aquele conceito técnico deixa de ser somente algo técnico e começa a fazer sentido no meu dia a dia, começa a ter muito mais importância para mim. E a mesma aula sobre ligas ferrosas começa a ter uma conexão muito maior, em que a gente mostra como seria um mundo talvez sem ligas ferrosas. E mostraria que seria talvez um mundo em que não existiriam carros. E a gente mostra, assim, a aplicação no dia a dia, de onde existem essas ligas ferrosas. Isso não quer dizer que eu não precise passar o conteúdo técnico, mas ele está conectado com algo do meu dia a dia. Uma terceira habilidade que você precisa desenvolver é sua capacidade de criatividade. E tem um problema aqui, porque criatividade, ela não surge do nada. A criatividade não é uma chavinha que você liga e desliga no seu cérebro. A criatividade, ela é simplesmente a sua capacidade de fazer conexões de informações que estão na sua cabeça para ter um resultado diferente do que você faz hoje. E por que você tem tanta dificuldade em criar uma apresentação? Por que você ainda trava nessa tela em branco? Porque você não tem pontinhos suficientes na tua cabeça para fazer conexões. Eu falo que você tem uma biblioteca mental de ideias em que você conecta elas e a partir disso consegue criar um visual ou um conteúdo mais criativo. Mas como os grandes exemplos de apresentações na sua vida são ruins, você não consegue fazer essas conexões e trava. E é por isso que, para potencializar a criatividade, eu criei um método. O método do NDVD. Ou, para os mais íntimos, o nada vem do nada. Em que ele consiste em 3 passos. O primeiro é eu alimentar a minha biblioteca mental. Então, se por exemplo eu preciso de ideias para criar um visual criativo para minha apresentação, eu vou pegar ideias de outros lugares, como por exemplo de uma outra apresentação, porque dessa forma eu começo a entender como eu posso cortar uma imagem dentro da minha apresentação, de que maneira que eu posso colocar um texto ali dentro. E uma vez que eu peguei a fonte de inspiração e estudei como ela funciona, eu posso utilizar ela para transformar um slide como esse em algo mais criativo. Por quê? Porque eu estou simplesmente adaptando aquela ideia para a minha realidade. Mas é muito mais fácil do que eu partir do total zero. E quanto mais você pratica esse método, mais você vai aumentando sua capacidade criativa, porque você está aumentando a tua biblioteca mental e a tua possibilidade de conexões. Uma quarta habilidade para você desenvolver é sua capacidade de criar uma experiência para o usuário. E até aqui pode parecer que eu estou falando de coisa de tecnologia, de aplicativo, mas não é isso não. Eu quero que você pense aqui na Disney. Ela é um parque de diversão, não é? E quantos outros parques de diversão existem no mundo? Vários. Mas por que a gente só fala da Disney? Porque é ela, muitas vezes, a marca que vem na nossa cabeça. Ela ainda é mais um parque de diversão. Um parque com montanha-russa, um parque onde tem comida, onde tem animal ali, pessoas vestidas de animais. Enfim, é um parque como qualquer outro. Mas a sua experiência ali dentro, ela é totalmente diferente. E no nosso dia a dia, isso vai acontecer também. Vão existir, para você que dá aula numa universidade, vários outros professores que também dão aula. Vão existir vários outros funcionários também na empresa onde você trabalha, funcionários que trabalham no marketing, no RH, na área de finanças. E essas pessoas todas vão fazer apresentações. Agora, a experiência que a sua apresentação vai proporcionar para quem está ali sentado precisa ser diferente. As pessoas precisam entender seu projeto melhor, elas precisam aprender melhor
com as suas aulas. As suas apresentações vão ser aquelas que na empresa vão vender para outros clientes. E é aí que o seu trabalho começa a se destacar. Imagina você criando uma aula de matemática. Isso aqui é uma aula como aquele parque genérico que existe em qualquer lugar. É uma aula de matemática igual a todas as outras. Mas eu posso, por exemplo, melhorar a experiência do meu usuário criando um visual que se conecte com ele. Então eu vou dar uma aula dentro de uma universidade, as pessoas estão anotando no caderno. Cria um visual que represente isso. E você vai entender que nem sempre o visual vai ser o mesmo. Digamos que a gente está falando com um grupo de adolescentes e esses adolescentes gostam de desenho japonês. Eu posso criar um visual que se conecte com eles e eu crio uma experiência de usuário única para aquelas pessoas. E a quinta e última habilidade que você precisa desenvolver para criar apresentações fantásticas e começar a se destacar no seu trabalho é a capacidade de persuasão e negociação. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos os dias você está travando uma batalha pela atenção das pessoas. Seja na aula que você está dando, na reunião no seu trabalho, quando você está apresentando algo para o seu cliente, as pessoas são bombardeadas por várias informações. E eu preciso convencer todas essas pessoas de que a informação que eu estou passando é mais importante do que tudo isso que está acontecendo na vida dela. Imagina você dando um treinamento sobre ansiedade dentro de uma empresa. E dentro dessa empresa existem gerentes, funcionários que estão ocupados tentando responder e-mail e elas vão pensar ali, aquelas pessoas, lá vou eu fazer mais um treinamento para atrapalhar o meu dia. Se eu chego e coloco um slide como esse, uma definição técnica de CID do que é ansiedade, será que essas pessoas vão realmente se interessar por esse assunto? Será que elas vão querer escutar o que eu tenho para falar para elas? E é por isso que, para aumentar meu poder de persuasão, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu consigo conectar esse assunto técnico com um problema ou com um desejo que essas pessoas têm no dia a dia delas. E claro que isso vai variar de grupo de pessoas para grupo de pessoas, mas para quem está dentro de uma empresa, talvez conectar o assunto de ansiedade com a possibilidade de eu ser demitido, e daí você vem com uma história, mostrando como a ansiedade no dia a dia pode diminuir a sua performance no trabalho e, consequentemente, fazer com que você seja mandado embora. E nesse momento, eu liguei uma luz amarela na cabeça de quem está ali me assistindo. E depois eu entro com um conteúdo técnico, porque as pessoas vão querer resolver esse problema. Eu consegui convencer todo mundo que está ali da importância desse assunto que eu vou abordar. Então entende que tua capacidade de negociação não tem necessariamente nada a ver com como eu consigo ter um desconto ali dentro, mas é durante a sua apresentação mostrar que o que você tem para falar para todo mundo ali é sim muito importante para eles. E no final de tudo isso, aí sim, eu uso a ferramenta do PowerPoint para simplesmente traduzir todo esse planejamento e todas essas habilidades. Mas entende que sem essas habilidades aqui, minha apresentação continua vazia? E é isso que eu ensino para os meus alunos. É isso que eu desenvolvo neles dentro da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas Black. Não é um treinamento avançado de PowerPoint. Sim, eu abordo a ferramenta e eu mostro para eles como eles podem utilizar ela de forma criativa, de forma mais eficiente. Mas se você não tem essas habilidades que nunca te ensinaram, mas te cobram, bem desenvolvidas, o teu resultado vai continuar sendo frustrante. Mas uma coisa eu te garanto, se você desenvolver essas 5 habilidades não só para criar apresentações, mas também para o teu dia a dia, o teu destaque profissional vai ser somente consequência, porque você vai fazer parte desse 1% que tem essa habilidade que a maioria das pessoas não possui. E como sempre, obrigado por assistir.